Pessoal, tudo bom? Vamos aqui mais uma vez. Meu nome é Fernando. Hoje eu vou fazer esse vídeo falando sobre esses últimos acontecimentos, que são acontecimentos importantíssimos. O que acontece? De setembro para cá, principalmente eu tenho visto isso, principalmente no YouTube, muita gente falando sobre sinais da segunda vinda de Cristo. E o interessante é que esses sinais não pararam de acontecer. De lá para cá, muita coisa aconteceu e eu quero conversar com vocês aqui hoje em cima de um texto de Mateus 24. Lá em Mateus 24, há uma conversa de Jesus com seus discípulos. Lá começa assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então olha só, Jesus, quando estava falando com seus discípulos, ele estava lá no templo. O templo era o centro da cultura e da religiosidade judaica, tá certo? O centro do culto judeu era o templo. E ele afirma que o templo seria derrubado. Com o passar do tempo, nós sabemos que esse templo realmente foi derrubado e hoje, lá em Jerusalém, existe apenas uma parede, um muro, que é chamado Muro das Lamentações. E onde seria o templo, hoje tem uma mesquita, certo? E Jesus continua dizendo assim: ele vai para o Monte das Oliveiras e tem uma conversa com seus discípulos. Os discípulos perguntam: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, aqui nós vemos que há uma relação entre o templo, essa derrubada do templo e a sua reconstrução, com a vinda de Cristo e o final dos tempos. Então Jesus diz assim: primeiro, cuidado que não vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, primeira coisa, muitas pessoas viriam pregando mentiras. Segundo, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Guerras, rumores de guerras. Hoje nós sabemos que os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão aí, uma ameaça a outra de um ataque atômico, um ataque nuclear. Sem falar também do conflito no Oriente Médio. Mas Jesus diz: não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Ainda não é o fim.
Aí você vai me dizer, não, Fernando, isso aí, até Jesus está dizendo, não precisa preocupar não, que isso aí não é o fim, que isso aí sempre acontece mesmo, guerra, gente falando bobagem, mentira, pastor é ladrão, né? O pessoal fala. Aí depois ele continua falando. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, fome, terremotos, isso tudo apenas início de dores. Aí você vai me falar, tá vendo, não te preocupa não, que isso aí é só o começo, isso aí ainda vai demorar, essas coisas sempre estiveram aí, gente morrendo, gente com fome, pobreza. Isso é assim mesmo, isso é o político que é ladrão, que rouba o dinheiro não chega para a saúde, não chega para a educação, salário mínimo não sobe, né? Você vai falar isso para mim. Então tá certo. Aí depois Jesus me fala que o amor esfriaria, as pessoas teriam ódio uma das outras. Fala, não, Fernando, isso aí também, a Rio de Janeiro, é um caos, a polícia, coitada, morre todo dia aí na rua, o bandido está mais armado que a polícia, isso aí é desse jeito mesmo, o mundo é desse jeito mesmo, o povo que não presta. Então tá. Aí Jesus chega e fala: quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Como serão terríveis aqueles dias! Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Haverá grande tribulação, como nunca houve. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas. Então, o que acontece? Lembra que lá no começo Jesus estava conversando com eles? O templo existia e ele falou que o templo seria derrubado. Agora ele vem falar um ponto-chave. Um ponto-chave. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar santo, o templo que seria derrubado, Jesus está dizendo que haveria um sinal da sua vinda acontecendo dentro do templo. Então o templo será reconstruído. E o que está acontecendo hoje? Donald Trump, ele quer que Jerusalém seja confirmada, seja reconhecida como capital de Israel. Esse é um primeiro passo para
a reconstrução do templo. Esse sacrilégio terrível do profeta Daniel, ele está falando sobre a vinda do anticristo. Ele está falando sobre o anticristo. Ele reconstruirá o templo e sentará no templo para ser adorado como Deus. Então, quando eu estava lendo Apocalipse, e você consegue entender aqueles acontecimentos, mas fica difícil de você encaixar os acontecimentos em uma época do ano. Qual ano? Quando? Por selos, trombetas, etc. Justamente por aquela questão. Ah, Fernando, toca uma trombeta, tem fome. Acontece isso, tem morte. Acontece aquilo, tem terremoto. Isso sempre aconteceu. E Jesus diz: não preocupa não, que isso aí é só o começo. Agora, qual que é um fato histórico que quando acontecer, não tem como você chegar e falar: ah, não, o templo vai ser reconstruído, mas vai derrubar de novo. Não é esse templo, não, é o outro que vem ainda. Já é difícil acontecer a reconstrução. Imagina você falar para mim: não, Fernando, não é esse o templo, ele pode até acontecer de ser reconstruído agora, mas não é esse não, ainda vai ter outro. Aí é difícil, né? É brincadeira. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque você chegar e ler Apocalipse, vai tocar uma trombeta, vai ter peste, vai abrir um selo, vai ter morte, a água de sangue, ou não sei o que, vai ter peste. Isso aí sempre teve. Você abre o Facebook, tem lá, abre a internet, YouTube, tem lá foto de mar com sangue, rio secando, não sei o que. Você fala: será que é isso ou não é? Agora, uma coisa que quando acontecer, não tem como você chegar e falar: ah, eu acho que não é isso ainda não. É a reconstrução do templo. Jesus colocou lá no começo da conversa: esse templo será derrubado. O que acontece lá no final da conversa? Quando você vê o sacrilégio terrível no lugar santo. Então, o que é o lugar santo? O lugar santo é o templo. O lugar santo é o templo. Não tem outro. Para o judeu não tem outro. Lá em Daniel 12 fala assim: depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar alcançar o fim dos 2335 dias.
Então, ele está falando sobre a tribulação. Ele está falando sobre a tribulação e o sacrilégio terrível no templo é alguém se sentar no templo e se fazer de Deus. E se fazer de Deus. Olha, é tempo de você voltar para Deus. O caminho está se fechando. Você pode falar, Fernando, ele não tem luzes, não passou a maquiagem, ele não é muito fotogênico. Você tem que impostar a sua voz, fazer uma cara de não sei o que, botar a cara para baixo, para cima. Gente, eu não estou aqui para ter audiência. Eu estou aqui para trazer uma mensagem para você que Jesus está voltando. Que não é brincadeira. Essa vida que você conhece de acordar e trabalhar, e estudar, e namorar, casar, ter filho, não sei o que, isso aí vai acabar. Esse sistema, isso que você acha aqui que é vida, que é mundo, isso vai acabar. E você precisa entender como está a sua vida com Deus. Eu preciso te falar isso. Você pode pensar que eu sou doido, você pode pensar que eu não estou entendendo as coisas, mas Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele jamais passarão. Lá no final desse texto. E ele dizia que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Eles estavam ali se preocupando com a sua vida, com o seu dia a dia, e ninguém deu ouvidos. Noé falava: vai cair a tempestade, vai morrer todo mundo.